Saudamos todos aqueles que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Hoje é dia de participarmos, de aprendermos no programa Conversas Bíblicas. Esse é o culto da Igreja Cristã Maranata e dentro desse momento de culto, o pastor Amadeu Loureiro traz o tema de Conversas Bíblicas de hoje. Você não pode deixar de assistir. Nós vamos começar, como é um momento de culto, de comunhão. Nós vamos orar, clamar pelo sangue de Jesus. Vamos cantar um louvor, depois o pastor Amadeu Loureiro trará o tema de hoje do programa Conversas Bíblicas. Vamos orar? Senhor, clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus, nos colocamos diante de Ti, pedindo, Senhor, que nos abençoes, com perdão dos nossos pecados, o acesso à Tua presença, a comunhão profunda contigo e o aprendizado da Tua doutrina, da Tua palavra, dos Teus ensinamentos. Esse é o pedido que fazemos, clamando pelo sangue em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqueles que estiveram de pé ou de joelhos para esse momento de oração podem se sentar. Nós vamos agora dar início a esse momento a partir de um louvor, né? Vamos começar cantando um louvor, depois do clamor naturalmente. E na sequência desse louvor, você fica com o pastor Amadeu Loureiro. Vamos louvar ao Senhor. Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelo canal 126 TV aberta, ou pelo canal 85 da Sky, ou mesmo pelas nossas plataformas, né, como o YouTube. Aqueles nossos irmãos não só da igreja da ICM, né, Igreja Cristã Maranata, mas também irmãos de outras igrejas que participam conosco, compartilham conosco. Todos são bem-vindos e a todos a paz do Senhor. Nós estamos aqui novamente na conclusão desse mês de setembro, que é o mês onde nós oramos pela obra do Senhor no exterior, não é? Fora do Brasil. Nós estamos aqui para concluir esse mês, que é a última terça-feira aqui do mês de setembro. Estamos com o pastor Gilson, envolvido com a obra no exterior, e o pastor Edson nesse trabalho aqui na rádio, na TV, nossa TV, e a participação dele, a importância dele nesse trabalho para a divulgação da obra no exterior. Vamos começar aqui pelo pastor Gilson. Pastor Gilson, vamos continuar com aquele assunto, você falou muito bem sobre a África, né? As igrejas da África, aquilo que aconteceu na África foi muito bom. Vamos começar hoje lá pela Ásia. Vamos lá, pastor Gilson. Como é que foi a Ásia? Como é que nós entramos na Ásia? Muito bom, pastor Amadeu. Veja bem, é importante realmente a gente ter essa ideia de como estão as igrejas nessas regiões, porque é o mês que nós estamos intercedendo pela obra no exterior. Então é bom os irmãos realmente conhecerem, né? Para saberem, inclusive, os motivos de intercessão. Como, por exemplo, no caso da Ásia. A Ásia, quando nós falamos em Ásia, nós falamos primeiramente no Extremo Oriente, que é onde fica ali o Japão, a Coreia, a China, mas tem também a chamada Ásia Central, né? A Ásia Central tem o Sudeste Asiático, então isso tudo faz parte da Ásia, e depois até mesmo a chamada Europa Oriental, onde ali tem a Rússia e outros países vizinhos da Rússia. Muito bem, mas para começar, pastor Amadeu, em termos de história, né?
A igreja na Coreia do Sul, ela na verdade começou nos Estados Unidos, em Washington. Uma época até o pastor Alexandre Gueiros, né, deu muita ajuda lá para iniciar o trabalho da obra. E também o pastor David, né, David Vieira, que ele é americano, eles deram as primeiras assistências ali. E como se tratava de um grupo de coreanos que trabalhavam em embaixadas, eram diplomatas naquela região de Washington, então mais tarde, terminando o tempo deles ali, eles voltaram para Seul, para a capital da Coreia do Sul, e lá então eles estabeleceram a igreja, isso por volta de 1985, portanto tem um bom tempo a obra ali na Coreia. Nossos irmãos ali são muito fortalecidos. Temos ali, inclusive, irmãos, dois pastores e um ungido. Todos eles foram ordenados pela Igreja Cristã Maranata. São pastores coreanos, né, de nacionalidade coreana. Os irmãos também são 100% de nacionalidade coreana. Cantam os nossos hinos, já estive ali algumas vezes. E realmente é uma igreja que tem prosperado muito ali, até mesmo agora no ano 2023, um bom grupo de irmãos de lá, a maioria dos irmãos lá, esse grupo esteve aqui no Brasil e participaram aqui da obra, atualizaram as revelações, os trabalhos, os ensinos, foi uma grande bênção. Isso com relação à Coreia do Sul. Aí alguém diz, mas Coreia do Norte? Não, Coreia do Norte nem pensar, né? Não é o caso ainda. Podemos até chegar lá, quem sabe Deus pode operar nesse sentido, né? Mas eu, inclusive, pus o meu pé lá na divisa, né? Fui lá na zona desmilitarizada e eu pus o meu pé lá naquele meio metro que divide ali as duas Coreias, né? É um privilégio de turista isso. Mas o fato é que dali, portanto, nas idas da gente ao Extremo Oriente, elas foram mais motivadas pelo Japão. O Japão, na verdade, abril de 1999 foi o primeiro culto no Japão, primeira reunião no Japão, onde ali nós estivemos com um pastor nosso que é japonês, inclusive japonês, mas viveu no Brasil, aprendeu português, e ele ia conosco sempre lá, o pastor Kawai. Está bem, assim, atualmente está vivo, está firme, né? E naturalmente com algumas dificuldades da idade, mas fomos juntos, fizemos um bom trabalho ali. Para ter uma ideia, irmãos, nós temos hoje lá no Japão igrejas em 5 locais diferentes. Quando você fala igrejas, Maranata, se pergunta assim, mas é templo? Não, nós não temos templo lá. Nós temos lá locais onde nós nos reunimos, né? Os irmãos se reúnem, e sendo que um dos locais na cidade chamada Hamamatsu, nós temos ali um local fixo, que é alugado, quem paga o aluguel, inclusive, é a própria Coreia do Sul. Os irmãos são muito unidos, né? Os irmãos da Coreia do Sul. E ali, então, as igrejas funcionam em várias cidades. Nós temos, por exemplo, lá no chamado Mieken, né, que é mais no sul, depois tem mais acima um pouco, na orla marítima tem Nagoya, depois de Nagoya, Gamagori, depois tem Hamamatsu, e até em Tóquio, temos também um grupinho em Tóquio, ali com o nosso irmão, que é diácono agora, né, é aquele, o Miguel França, né, filho do pastor Rodrigo França, lá de Winnipeg, né? A esposa dele, que é japonesa, inclusive, a esposa dele, estiveram aqui no Brasil. Lá do Canadá. Então, para os irmãos terem uma ideia, o motivo de oração pelos nossos irmãos, para que realmente o Senhor possa salvar mais japoneses, porque todos os japoneses que foram alcançados lá no Japão e também na Coreia, eles foram alcançados por sinais do Senhor, grandes sinais que Deus operou, que os levou a se converter. Temos realmente uma dificuldade muito grande de ordem cultural, em termos de ordem cultural e religiosa no Japão, em termos de cristianismo. O cristianismo do Japão equivale a mais ou menos 1% da população, a maioria é budista e shintoísta. Mas então são motivos de intercessão. Tivemos contato com igrejas evangélicas japonesas, eles nos ouviram, gostaram maravilhosamente da obra do Senhor, das revelações do Senhor. Então, ao longo de mais ou menos 18 anos, temos acompanhado o trabalho lá, que hoje está sob a responsabilidade do pastor da igreja de Washington, que é o pastor David Vieira. Ele é o responsável. Já tivemos também, pastor Amadeu, seminários com aquela região do Extremo Oriente, onde nós tivemos ali o seminário dado para a Coreia do Sul, em inglês, e os irmãos de Washington participando, alguém traduzindo para o português, os irmãos de Japão recebendo o seminário em português. E até mesmo um irmão nosso, que lá da Coreia do Sul, que ele fala muito bem chinês, ainda convidou um grupinho de chineses lá de Hong Kong e que participaram também desse seminário. Foi um seminário online, muito bom esse seminário. Então, para os irmãos terem uma ideia, os motivos de oração por aqueles países ali. E mais tarde tivemos a bênção também de a obra do Senhor chegar na China. Quando nós falamos chegar na China, como chegou?
chegou através de irmãos nossos que foram para a China. Alguns hoje estão em Xangai, outros estão em Guangzhou, né? Outros estão em Hong Kong, outros estão em Macau. Então temos um grupo de irmãos e constantemente eles estão juntos. Temos até um grupo de WhatsApp, né, que nós nos comunicamos, eu faço parte desse grupo também, com nossos irmãos. E atualmente eles estão participando ativamente da Escola Bíblica Dominical. Os irmãos vão ver agora esse fim de semana mais grupos de irmãos nossos lá da China participando da Escola Bíblica Dominical. Isso realmente tem sido uma grande bênção para a obra do Senhor naquela região ali, viu, pastor Amadeu? Que bom, né? Ô Gilson, interessante, não dá continuidade disso aqui, eu tinha até pensado em trazer o pastor Daniel Santana, que está envolvido com a obra aqui na América Latina, mas o Daniel Santana é recente, né? Ele é muito recente, ele deve estar aqui nesse trabalho há uns 4, 5 anos, mais ou menos. Mas o início da obra na América Latina foi na Bolívia. Ah, sim. Entendeu? Com a ida do pastor Alexandre, que teve lá, o início foi com o pastor Alexandre. Acho que 76, 77, não sei. 77. Não, foi depois, eu acho, porque 76 ele estava em Portugal. Alexandre estava em Portugal, 77 e tal. Foi depois de Portugal, de Portugal ele veio para o Brasil, penso. Passou um período no Brasil e foi para a Bolívia. Mas o primeiro culto, a primeira reunião assim, de igreja lá em Bolívia, foi eu e o pastor Jabes. Acho que foi depois que o Alexandre saiu, primeiro lá foi, eu não sei se foi antes de Alexandre, eu não sei, o primeiro culto lá foi eu e o pastor Jabes. E a experiência foi muito interessante, foi em La Paz. E eu que sou médico, não atentei para um problema sério que se chama altitude. Rapaz, passei um aperto terrível naquela época. E naquela época eu era bem jovem. Passei um problema. Mas foi o início ali da América Latina, foi realmente na Bolívia, La Paz, depois Santa Cruz, que é uma cidade um pouco mais desenvolvida, parece, eu não sei bem. Ali depois, claro que foi atingindo toda a América Latina, depois Paraguai, Argentina, Chile, depois subiu a América Central, tudo bem. Mas uma outra oportunidade a gente fala sobre a América Latina. Gilson, eu queria que você falasse agora um pouco sobre o leste europeu. Muito bem. Muito bem, quando a gente fala em leste europeu, nós estamos nos relacionando àquilo que na verdade seria a Europa Oriental, né? A Europa Oriental. Então envolve a Rússia, a Ucrânia, a Estônia, a Letônia, a Lituânia também faz parte, né? A Bielorrússia? Além da Rússia, né? Bielorrússia. A Bielorrússia também, a Bielorrússia. E depois entra para outros países ali de língua russa, onde se fala a língua russa, que são países da chamada Ásia Central. Aí seria o Cazaquistão, o Uzbequistão, o Quirguistão. Nós começamos primeiramente no Cazaquistão, depois passamos para o Uzbequistão, depois para o Quirguistão, eu estive nesses 3 países. E aí, mais tarde, agora mais recentemente, pastores do Azerbaijão também. O Azerbaijão é um país naquela região ali muito rico, muito bem fortalecido, inclusive até em material bélico. E é uma cidade muito bonita, e nós temos um grupo grande de evangélicos ali, e o pastor lá, alguns pastores lá estiveram aqui no Brasil, de lá daquele local. Sem contar a Armênia, tivemos a oportunidade uma vez de fazer um seminário na Armênia, lá na capital da Armênia, pertinho do Monte Ararat, ali em Yerevan, né, que é o nome da capital. E ali o Senhor abençoou grandemente. Irmãos, olha, esse pessoal daquela região, eles são extremamente sedentos da palavra do Senhor, principalmente porque são países que hoje são chamados de repúblicas independentes, mas são países que faziam parte da cortina de ferro, países que faziam parte da ex-União Soviética e que, portanto, houve um fator que facilitou muito a chegada do evangelho lá depois da chamada queda do comunismo, dos muros de Berlim, né, mais especificamente, ou seja, aquela abertura que houve, porque hoje nós chegamos lá com a língua russa, nós nos comunicamos com todos esses países, porque em todos eles se fala a língua russa. Então foi um fator muito positivo, né? Agora, são países onde os irmãos enfrentam muita dificuldade, especialmente países onde nós estamos começando agora a chegar, que é o caso do Tajiquistão, e até mesmo países assim que fazem fronteira com o Irã. Nós temos o caso da Armênia, temos o caso da Turquia, e pastores, inclusive, dessa região, que são até iranianos. Nós tivemos o caso de um pastor
que veio para a Igreja Maranata é que ele era iraniano, se converteu e veio para a obra, se tornou um pastor, mas infelizmente agora na Covid esse pastor partiu, aprove ao Senhor levá-lo nesse período da pandemia. Mas o que acontece? A grande bênção hoje nas igrejas do chamado leste europeu é a sede dos irmãos pela obra do Senhor. Para os irmãos terem uma ideia, às vezes nós fazemos reuniões, principalmente o pastor Alexandre Gueiros, que foi quem deu início ao trabalho na região ali do leste europeu, começando pela Ucrânia, É um episódio até muito bonito, quando o pastor Vladimir, que é o pastor mais antigo daquela região ali, que ainda está conosco, está firme conosco, o pastor Vladimir foi alcançado ali, a partir dele a obra começou a crescer na Ucrânia, na Rússia e outros países, Uzbequistão, veio o pastor Samir depois e tantos outros. Há reuniões que costumam agrupar mais de 160 pastores de vários países, de vários locais. Só na Rússia eu tive a oportunidade de participar de seminários na Rússia, acho que pelo menos umas 10 ou 12 vezes. E aí pudemos ir em várias cidades no extremo. Tive a oportunidade, inclusive, de ir a Vladivostok. Vladivostok é lá no extremo, depois do Japão ainda, em termos de planeta, Sim. O Japão são 12 horas de fuso horário, Vladivostok são 13 horas. Então, a Rússia realmente é um país muito grande, mas eles têm sido extremamente acessíveis à obra. Nós já fizemos dezenas de seminários em várias cidades da Rússia e pastores de vários locais. Uma grande parte deles já esteve aqui no Brasil também, diríamos até mais de 100 pastores do leste europeu já estiveram aqui no Brasil participando de seminário conosco e estão assim extremamente ligados a nós. E a grande descoberta da obra na região do leste europeu foi o seguinte, é que nós passamos a ser chamados por irmãos de língua russa que vivem na América do Norte e que nos chamaram lá alguns anos atrás para realizarmos seminários lá. Então, na região da Califórnia, lá no Minnesota, lá no Denver, no Colorado. Inclusive, um desses você esteve lá, no Colorado. Eu tive, em Denver lá eu tive. Lá também Chicago e tantos outros países, até na costa leste também, Springfield, lá na costa leste. Então, tem russos ali naquela região maravilhados com a obra e que eles é que nos convidaram para irmos lá fazer seminários, Uhum. Então, a maneira como eles têm compartilhado a obra é uma coisa tão extraordinária que eu tive a oportunidade uma vez, Amadeu, um aspecto até para contar para os irmãos como motivo de glorificação ao Senhor. Tive a oportunidade, uma época, de estar dando uma aula de 7 cartas do Apocalipse para um grupo de russos. E um deles se levantou e fez uma colocação. Ele disse, eu tenho uma colocação a fazer. Eu até achei que ele ia me apartear, me contestar, alguma coisa assim. Ele disse assim, eu me formei, o meu mestrado em Moscou, no Colégio Teológico, foi o livro de Apocalipse. A minha tese foi o livro de Apocalipse. E eu disse assim, eu conheço tudo que existe no mundo sobre o livro de Apocalipse, mas o que eu estou ouvindo aqui, eu quero dizer para vocês que isso não está em livro nenhum no mundo. E nós ficamos maravilhados com aquilo, porque a gente nem tinha essa ideia, O rapaz deu esse testemunho ali. Isso mostra exatamente o interesse deles do leste europeu pela obra, não estão interessados em nenhum favor pessoal, nem material. O que eles querem é a obra. Nós tivemos a oportunidade de ver isso ao longo de todos esses anos que temos participado com o pastor Alexandre Gueiros desse trabalho ali no leste europeu. Ô Gilson, é interessante esse, É claro que fala de leste europeu e você esqueceu até da Polônia, que a Polônia está nesse bloco aí também. Tivemos também seminário na Polônia. A Polônia também está ali, tem um grupo bem definido ali, com muitos pastores ligados ao pastor Alexandre, sempre se relacionam. Ali, aquela região toda ali, inclusive ali quando nós tivemos um seminário... Na Letônia. Na Letônia, você estava? Eu e você estávamos na Letônia. Nós estávamos lá. Alguns pastores ali do Báltico, ali, do Mar Báltico, ali, Suécia, Noruega, São os chamados países do Balcãs. E tal. Balcãs. E os pastores estiveram conosco ali, maravilhados com relação... A doutrina, viu, Edson, ela é muito impactante com o que o Gilson falou, porque você não vê isso em lugar algum. E as pessoas dizem assim, mas vocês são assim muito, como se diz assim, acham que vocês são... Não, ninguém acha que é a melhor coisa. Nós tivemos uma experiência com a palavra, e não só nós, vários antes, há relatos de irmãos
tiveram experiências semelhantes a nós, até aquela que nós citamos, a experiência dos africanos que tiveram aqui e contaram um testemunho de experiências, de revelações na palavra, as mesmas que nós tivemos, e eles tiveram também. Isso é muito importante. Agora, eu queria puxar agora há muita coisa para falar, para dizer para os irmãos da obra no exterior, muita coisa. Infelizmente, o tempo é muito curto e a gente não quer cansar os irmãos. Mas eu quero trazer agora o Edson, que é o nosso responsável aqui pela parte operacional aqui da nossa rádio, do TV e tal. Edson, qual a importância que você vê agora, por exemplo, depois de trombetas e festas, nós vamos para o 4º evento agora, mas o 1º, o 2º e o 3º, nós tivemos um incremento de maneira incrível da obra em alguns países que nós nunca pensamos em atingir, por exemplo, Índia, Nepal, Indonésia. Tunísia também foi alcançado. Tunísia e tal. Esses países que nós nunca pensamos que a gente possa chegar, nós entramos nesses países através de trombetas e festas. Edson, uma palavra para nós aqui, como é que foi isso, de que forma isso foi possível, o grande milagre que eu vejo também desse crescimento da obra no exterior. Pai Senhor, pastor Amadeu, pastor Gilson, a todos. Eu vou falar também da perspectiva da obra através do sistema de comunicação da igreja. Nós estamos preparados hoje para ir em qualquer lugar do mundo acessível, né? Mas mesmo aqueles países, digamos assim, inacessíveis, por satélite, nós conseguimos chegar lá, né? A pedido do presbitério, principalmente na pessoa do pastor Gedeutil, nosso presidente, nós mapeamos, praticamente mapeamos o mundo inteiro. A possibilidade de chegar com sinal, comunicação. Então hoje nós vemos que é acessível praticamente o mundo todo. A tua colocação, a tua pergunta sobre o Trombetas em Festas, por exemplo, nós fomos diretamente em 60 línguas, né, Gilson? Foram traduzidas, uma boa parte por inteligência artificial, né, algumas ao vivo e algumas em 1 semana, 2 semanas depois, 1 mês depois, mas em 60 línguas a Trombetas em Festas chegou. E até quero dar um testemunho aqui de 2 pastores da Venezuela que tiveram aqui, até eu tenho gravado isso aí ali em arquivo. Eles deram testemunhos, vieram os da América Central, inclusive está no YouTube lá, quem quiser dar uma olhada. Mas esses 2 da Venezuela foi muito interessante, né? Homens bem simples, e eles gravaram ali, e eles disseram assim, que eles conheceram a igreja pelo Trombetas em Festas, que passou lá na Venezuela, um lugar que é um pouco fechado ainda para se entrar lá com televisão e tudo mais, mas eles assistiram e eles colocaram, olha só, isso está gravado, eles colocaram homens simples, mas com um povo ali de 80 irmãos, aí outro mais 100, e eles botaram o nome da igreja deles de Maranata, porque de tanto que eles gostaram, porque é aquilo que tu estavas falando, né? A pessoa, ela lê, aquele que tem o coração igual o de Bereia, examina nas escrituras e aí não tem dúvida, não, é exatamente assim. Então vamos continuar. Mas falando aqui da perspectiva da obra, né? Houve um mapeamento, por exemplo, hoje nós conseguimos entrar na África toda por satélite com TV aberta, que é essa TV que nós temos no Brasil, né? A pessoa não precisa de internet, ela tem ali um aparelhozinho, uma antena em qualquer lugar do Brasil, tendo energia elétrica, ela liga e ela tem a TV sem pagar mensalidade, por isso que é TV aberta. Em toda a África nós temos hoje condições em preço, em custo muito acessível, o custo de Brasil até menor que o do Brasil. O nosso problema lá é a língua, né? Então ainda estamos trabalhando, porque lá tem uma boa parte em inglês, francês, o Swahili, né? O Gilson conhece todas as línguas lá,
Algumas. Então, a dificuldade é em qual língua que nós vamos transmitir, porque por televisão tu tem que selecionar uma, no máximo, uma tradução, né? Mas já é possível. Na Rússia, no leste europeu, nós já fizemos um orçamento com a Rússia, que envolve a Ucrânia, todos os países da antiga União Soviética e Israel, também por valores muito acessíveis, coisas assim, muito acessível. Coisas que antes era impossível, hoje era acessível, mas também está pegando a questão da tradução, porque não adianta tu começar hoje e amanhã tu não tem uma sequência. Então, tecnicamente, né, nós temos aqui o nosso gerente técnico, o William, e toda a equipe aqui, eles estão preparados, nós estamos preparados para atender todos os lugares. Mas aí tem essa questão da tradução, o que nós vamos enviar. Então, por isso, até também com dons que teve do Senhor, de nós iniciarmos já com uma coisa robusta. Mas hoje, em questão de tecnologia, né, a ciência se multiplicou e nós temos, e também pela oração dos irmãos, nós temos acesso a toda a África, a antiga União Soviética, esses países lá da Ásia, lá do Oriente, nós conseguimos chegar por satélite, aí lá a gente consegue distribuir por região. Nos Estados Unidos também temos condições de chegar nos Estados Unidos todos, também dessa forma que nós temos no Brasil. América Latina, tudo. América Latina, o William esteve lá no Chile agora recentemente, 2 TVs querem retransmitir o nosso sinal lá. Então, na Rússia, está transmitindo. Na Rússia, através da TBN, que é um canal evangélico, fazer uma parceria conosco. Então, assim, as possibilidades, usando a tecnologia, elas são muito boas. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos encerrando, né, o nosso programa nesse último do nosso mês de setembro, falando sobre obra no exterior. Vocês ouviram esse milagre que é aquilo que Deus está fazendo. Quando a gente fala de obra, é bom que você que está assistindo, você que não é da Igreja Cristã Maranata, mas que é um servo de Deus, batizado com o Espírito Santo, como nós pregamos, né? Tem dons espirituais, que participa das coisas do Senhor, da obra do Senhor. Quando nós falamos de obra, nós estamos falando daquilo que o Espírito Santo está fazendo. Se o Espírito Santo está operando na sua vida, você compartilhe conosco, glorifique o Senhor. A obra é do Espírito, a obra do Espírito. A nossa alegria, nós sempre... O pastor Gedotigo, usando aqui, ele sempre dizia o seguinte, o nosso... Todo o resultado nosso é a bênção. Uma coisa, Ian, você é um pouco mais novo, eu e Gil somos mais antigos, um pouquinho mais antigos. Nunca nós fizemos uma reunião de presbitério, mesmo no começo, quando era aquele começo de muita necessidade, dificuldade financeira, nós nunca fizemos uma reunião cobrando de um pastor ou de uma área desempenho econômico, financeiro, nunca. Nunca, no pastor Gedoti, nunca fez isso, nunca. Você vê o pastor Gedoti cobrando, ele cobra a EBD, aquela coisa, todo mundo reclama e tal, mas ele cobra daquilo que é espiritual, ele cobra a necessidade da doutrina, a necessidade de você estar empenhado, é aquela coisa que ele tem, quantos foram batizados, se a igreja está crescendo, e o entendimento, a participação na EBD, porque esse é o nosso trabalho, de todos nós, da Igreja Cristã Maranata. Quando nós falamos de obra, nós falamos exatamente disso. Então, essa alegria de ver a obra do Senhor, nesse momento, quando o cristianismo está nessa crise toda, e o Senhor fazendo isso, usando os meios, os recursos, a tecnologia, tudo isso, isso é muito bom. E isso é resultado da oração que os irmãos fazem, especialmente nesse mês, intercedendo pela obra no exterior. Amém? Pastor Gilson. Amém. Paz do Senhor. Pastor Edson, foi boa a sua participação, Senhor. Entendeu? Para dar esse relatório, esse testemunho. A paz do Senhor, irmãos. Mês que vem nós temos, a partir do começo do mês que vem, nós temos um assunto novo aqui para conversar com os irmãos. Não deixe de estar conosco. A paz do Senhor. O amor do nosso Pai
a que compararei? Por amor, disse Davi, tratai brandamente o filho que me trai. Sendo rei, se humilhou, esquecendo os erros, o amor. Como então desprezar tão grande amor? Mas o amor que leva o Pai da eternidade a se entregar, a morte tão cruel, pra filho me tornar, amar o mundo inteiro, chamar-me como sou. Olha pelo amor do nosso Pai. Estando eu perdido, ao longe ele me viu, deu-me anel, vestes novas e um novo caminhar. Constrangeu-me seu abraço e o cordeiro ofereceu. De certo, amor maior é o amor do Pai. Mas o amor que leva o Pai da eternidade a se entregar, a morte tão cruel, pra filho me tornar, amar o mundo inteiro, chamar-me como sou. Olha pelo amor do nosso Pai. Olha pelo amor do nosso Deus. Glória a Jesus. Chegando ao final, então, desse culto, né? Desse culto de terça-feira, que o programa Conversas Bíblicas está dentro do culto, nós vamos agora orar, entregando no altar do Senhor o nosso louvor, adoração, e você tem a oportunidade de viver uma experiência com oração agora, nesse momento. Vamos orar? Senhor, no teu altar nós colocamos esse culto, nosso louvor e adoração, pedimos a tua bênção, tu sejas sobre nós, continues cuidando do teu povo, nos abençoando e nos fazendo aprofundar na doutrina. É a oração que fazemos e em teu nome dizemos que a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces, santas e ternas consolações do Espírito Santo, repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Temos chegado ao final desse culto. Queremos dizer o seguinte, está aparecendo na tela um QR Code. Né? Esse QR Code é para atender aqueles que estão no exterior. Se você quer um atendimento, você pode acessar esse QR Code, pode fazer o contato e nós vamos prestar esse atendimento para você que está no exterior através do WhatsApp. Também esse agora que está aparecendo, esse QR Code está aparecendo, que é diferente do primeiro, ele tem uma função muito interessante. É para você mandar a sua experiência com esse culto. Você assistiu o culto, recebeu uma bênção, aprendeu, teve uma experiência, você entendeu que isso agregou à sua vida espiritual, aponte a câmera do seu celular para o QR Code, seu celular vai ser redirecionado para o WhatsApp e você pode narrar ali aquilo que foi a sua experiência no culto de hoje, mandar para nós, isso é uma bênção. Nós glorificamos o Senhor por cada uma das experiências enviadas, e são muitas. A cada culto nós fazemos esse procedimento. Faça hoje em relação àquilo que você aprendeu hoje. E o nosso projeto de assistência espiritual, está aí o número 0800 707 3076, está aí na tela, você pode printar a tela, fotografar, pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo ao lado do número e você já vai ser redirecionado para essa ligação. A ligação é gratuita, você não paga nada por ela e ao ligar vai haver um pastor de plantão 24 horas por dia, sábado, domingo, feriado, dia de semana, todo dia, vai te atender, vai ouvir você, vai transmitir uma palavra da parte do Senhor para a sua vida, vai orar por você e tudo isso totalmente de graça.
Nós não vamos pedir nada para você, nem oferta, contribuição financeira, não vamos tentar te vender livro, nem revista, nem nada, nada, nada. Você vai receber a sua bênção de graça, porque de graça o Senhor também tem nos dado as suas bênçãos, tá bom? Então tá aí feito o convite para você participar desses projetos e o Senhor vai continuar abençoando a sua vida. Muito bem, assim a gente encerra essa transmissão. A todos, a paz do Senhor Jesus.